Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de convidar você a estar refletindo comigo em Êxodo, capítulo de número 24, dos versículos de número 12 a 16, onde a palavra de Deus nos diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim, ao monte, e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Instruídos por Deus. Atualmente, é muito comum que tenhamos a comodidade de ler livros impressos, como também no formato digital. As Sagradas Escrituras também estão disponíveis nesses formatos. Todavia, apesar desses confortos proporcionados, muitas pessoas desconhecem as Sagradas Escrituras. É oportuno lembrar que o apóstolo Paulo disse na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 10, versículo de número 17. E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ao olhar para esse texto, nós podemos aprender que a busca pela palavra de Deus automaticamente nos tira da zona de conforto, conduzindo-nos a lugares mais elevados, para mais perto de Deus. O Senhor sempre demonstrou seu cuidado com o seu povo. E neste texto, em especial, nós podemos perceber que se trata da primeira vez em que as tábuas de pedras onde estavam os 10 mandamentos, ela é mencionada. Essas tábuas de pedra são escritas pelo próprio dedo de Deus, com o objetivo de que o ensino, no seu formato oral, ele fosse efetivamente passado a todo aquele povo. Aquele povo precisaria guardar aquelas informações de suma importância em um lugar muito seguro. E qual é esse lugar seguro? Eu e você, nós podemos observar isso quando, ao olhar para o livro de Provérbios, capítulo 7, versículos de 1 a 3, o sábio vai nos instruir em que lugar eu e você devemos guardar instruções valiosas, e principalmente quando se trata de instruções a respeito da palavra de Deus. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Ao olhar para esse texto, podemos notar também que uma nuvem de glória cobriu o monte Sinai. Essa palavra cobrir no original hebraico ela é Shekinah. Esse termo ele é usado por teólogos para apresentar o conceito de habitar. E eu e você podemos perceber que isso é possível quando nós nos deparamos com as Sagradas Escrituras. E quando eu e você lemos Êxodo 29, versículos 45 e 46, nós podemos perceber que isso é testificado, esse habitar de Deus. A palavra de Deus diz assim: E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. É interessante notar que são nos momentos de intimidade com Deus que contemplamos as manifestações do seu poder. E eu quero finalizar essa reflexão nesse dia, citando para você um momento onde homens comuns como eu e você tiveram intimidade com Deus. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, dos versículos de número 28 a 35. No momento em que o Senhor Jesus chamou aqueles que eram íntimos a Ele para viver essa fantástica experiência, quando eu e você subimos para muito perto de Deus. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz nesse texto.
Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas esses conservavam-se acordados. Viram a sua glória os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Mas, não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo. Ao entrarem na nuvem, dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Que eu e você possamos também buscar essa instrução de Deus, ouvir o que Jesus tem para falar conosco, buscar essa intimidade, buscar viver essa Shekinah de Deus em nossas vidas. Que o nosso Deus Todo-Poderoso, a cada dia, possa usar da sua bondade, que eu e você possamos ser motivados, dia após dia, a ser instruídos por Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.